98.7. E começa agora a conferência de imprensa da Rádio Observador. A história que trago está na CNN. É sobre uma nova tendência, uma nova moda que está a matar crianças e adolescentes. Não sei se já ouviram falar no Chroming. É uma forma de ficar pedrado através da inalação do cheiro de produtos como marcadores permanentes, desodorizante em spray, verniz das unhas, tinta metálica, produtos para limpar o pó do computador, diluentes de tinta, gasolina, laca para o cabelo, tudo produtos fáceis de encontrar em casa e baratos de comprar nas lojas, o que é mais um problema. O nome veio do efeito da inalação de tintas metálicas que são pulverizadas num pano e que depois deixam um aspecto cromado na cara, daí o Chroming. Os especialistas dizem que depois do pico nos anos 90, o abuso de inalantes estava em queda nas duas últimas décadas, até que mais recentemente as taxas de experimentação entre os adolescentes aumentaram outra vez. O que é que pode estar a contribuir para isto? As taxas de ansiedade e de depressão, que têm também vindo a aumentar entre os jovens, que depois recorrem a estas tendências para, de certa forma, relaxarem, se automedicarem, sem saber o impacto que tem na saúde. A curto prazo pode haver uma mistura de euforia com tonturas, de fala arrastada, náuseas, vómitos, problemas cardíacos, convulsões, dificuldade em respirar, mas a médio e longo prazo o Chroming pode provocar disfunção renal ou hepática, dependência, lesões cerebrais ou cardíacas, problemas de memória e concentração, úlceras, hemorragias nasais, perturbações da saúde mental e alterações do humor como apatia ou paranoia. Há também o risco de depois disto, claro, procurarem drogas mais pesadas, mais potentes, mas ainda mais importante é saberem que o Chroming também mata e como perceber se os miúdos lá em casa o estão a fazer. Há sinais como sangrar frequentemente do nariz ou aparecer feridas, com feridas na boca ou no nariz ou à volta. Há que também estar atento aos produtos que os jovens têm no quarto e se, por exemplo, o desempenho na escola e o interesse por atividades extra que normalmente faziam começa a diminuir o interesse. Depois, confusão, sonolência, alucinações, desmaios, convulsões, são sinais comuns de uma overdose de Chroming. E nesse caso é não esperar para ver no que dá, é ligar logo o 112. Está na CNN com histórias de mães que perderam os filhos por causa desta suposta brincadeira e de miúdos que ficaram com lesões cerebrais. Isto é mesmo sério. É mesmo sério. É mesmo sério. Há pessoas que gostam muito do cheiro a verniz ou da tinta, por exemplo, mas ou da isto é levado a um extremo, não é? Eu falei nos vários que era para as pessoas terem atentos. Eu acho agradável o cheiro a gasolina. Não acho nada, mas gosto do cheiro mas há a cola, tintas, os marcadores, agora estavas a falar dos marcadores. De tinta permanente. Algum efeito deve... Não, eu disse a lista precisamente para quem está a ouvir, enfim, ficar mais atento. Vou a uma notícia no Guardian. Os países africanos perdem cerca de 3,8 mil milhões de euros em pagamentos de juros sobre as dívidas soberanas, juros inflacionados pelos estereótipos negativos persistentes que prevalecem na cobertura mediática internacional do continente. Esta é a conclusão de um estudo levado a cabo por duas organizações que dizem que os retratos na comunicação social, sobretudo em época de eleições, quando a cobertura é maior, concentram-se excessivamente nos conflitos, na corrupção, na pobreza, nas doenças, nas lideranças fracas, o que aumenta depois o fosso entre os riscos percepcionados e os riscos reais de investir no continente, criando assim uma imagem monolítica de África, que aliás também está um pouco neste estudo, porque acaba por se pensar a África como um continente igual, quando é composto por países muito diferentes entre si e com níveis de desenvolvimento também diferentes. Já se sabia que este retrato, que todos nós reconhecemos das notícias que normalmente surgem sobre estes países, que este retrato tinha custos, mas agora existe este número e tem-se ideia dos valores em causa e da urgência em alterar esta realidade e promover, de facto, um retrato mais equilibrado. O estudo comparou o acompanhamento mediático das eleições em 4 países africanos, Quénia, Nigéria, África do Sul e Egito, com o de outros países, de outros continentes, como a Malásia, Tailândia e Dinamarca, e conclui que esta cobertura é, de facto, determinada por preconceitos. Enquanto nos outros países as notícias se focam muito apertadamente na história dos principais candidatos, quando se trata de África é recorrente o foco na violência eleitoral e nos casos de corrupção. Há uma fixação pelo drama eleitoral, pelos políticos corruptos, assuntos que, também é certo, vendem mais do que, por exemplo, falar de reformas do sistema de saúde. Estas percepções de risco
exageradas fazem com que até os países africanos com ratings de crédito razoáveis paguem juros injustificadamente altos. O estudo só se centrou no efeito desta percepção na dívida soberana, mas o alcance pode ser mais vasto, por exemplo, no investimento direto estrangeiro e também no turismo. E quando eu li esta parte do turismo, é verdade. Quando pensamos em África, à exceção de alguns pontos... Destino mais turístico. Se calhar não pensamos logo como um destino turístico por questões de percepção de insegurança que não correspondem à realidade em muitos destes países. Mas de facto tem este efeito. Está no Guardian. Olhem, como um título nos faz ler a notícia. Isto nem sempre... às vezes nem sempre acontece. Sem dúvida, a importância do título. A importância do mesmo, título é mesmo muito importante. E depois há quem só fique pelo título, que também é mau. Esta fez-me ler. Há mais buzinas e palavrões no Tribunal de Campanhã do que espaço para caminhonetas. Um bom título, não é? E depois, sim, essa faz ler. Está no Público e é uma reportagem que é feita num domingo ao final de tarde e explica como é a hora de despedidas para muitas pessoas que vão passar o fim de semana ou na casa dos pais, ou enfim, aquelas viagens, e como aquele momento se torna num inferno. O TIC, é assim que é, este terminal de Campanhã, foi inaugurado há 2 anos, há pouco mais de 2 anos. Estas novas instalações triplicaram a oferta de linhas, recebem milhares de pessoas por dia, só que tem um problema, depois não funciona com os acessos. Há muitas dificuldades nos acessos, sobretudo para quem vem de carro. O que quer que seja, carros particulares, táxis, TVDE, mas sobretudo as caminhonetas, entram todos pelo mesmo sítio para largarem e recolherem passageiros. O acesso ao parque é o mesmo, ao parque de estacionamento é o mesmo que os autocarros utilizam para entrar na GAR. Confirmas isso tudo. E, portanto, atropelam-se todos uns aos outros. Também já estive lá. Aquilo Já. É o caos. É o caos. E o que é que acontece quando é o caos? Os automobilistas desistem de entrar no parque, param na estrada ao pé da rotunda, bloqueiam os acessos, aumentam o congestionamento, os autocarros não passam, criam mais filas, não conseguem cumprir horários e muitas vezes as filas de trânsito chegam até à VCI. Quando se consegue entrar no terminal, a confusão também se mantém. Nesta reportagem, no espaço de 1 hora, mais de 5 autocarros viram horário mudado nos ecrãs. Isso muitas vezes implica alteração do cais e essas alterações são anunciadas por um altifalante que se ouve mal com toda a confusão em várias línguas. As pessoas desesperam, as casas de banho têm filas, só há um pequeno café no piso 1 com preços mais altos do que é normal e raramente com lugar para se sentar. E então, como diz nesta reportagem do Público, até eu, que não sou engenheiro nenhum, percebo que isto está tudo mal feito. Isto é uma verdadeira reportagem. Depois também falam com a Câmara, com os responsáveis dos transportes, com a Ordem dos Arquitetos, que percebe que há aqui um problema que se mantém. Este terminal custou 13,2 milhões de euros. Meu Deus. Está no Público. Imaginem se tivesse sido bem feito. Se calhar ficava mais barato. É que se fosse um terminal antigo, não é? E que pelo excesso... Se fosse provisório, como de 7 rios há 20 anos. Como 7 rios, é verdade. Mas agora, isso aí não custou tanto. Uma coisa nova em que mas se também, investiu. É um barracão. para ir buscar e largar passageiros ali, também está uma bela obra. É um caos absoluto. Com ainda carros por mais na ficamos sem segunda aquele, fila, autocarros a parar ali. parque de estacionamento em frente. E aquela entrada e saída é o caos. Ainda bem que é provisório. Saudades da Casal Ribeiro.